começando pelo primeiro item, quais são os graus de severidade? Então, um dos fatores que vai influenciar diretamente as nossas decisões na hora de planejar um treinamento para quem teve Covid-19 é a questão da severidade, tá? Então, vocês vão ver aqui que a gente tem vários graus de severidade. E isso já mostra como vai ser razoavelmente complexo ah, esse complexa, na verdade, essa nossa tentativa, essa nossa tarefa de prescrever o exercício para quem já teve Covid-19. Mais uma vez, infelizmente, a gente não tem algo pronto. A gente tem algumas diretrizes que a gente vai usar para tomar as nossas decisões. A gente não tem uma receita pronta que vai servir para todo mundo que teve Covid-19, por N razões, né? Dentro dos próprios princípios do treinamento, a gente já sabe que isso não funciona, e mais ainda por conta da complexidade da Covid-19. Então, só pensando em severidade, dentro da Covid-19, dos quadros possíveis de quem foi infectado, nós temos 4 situações. Aquele que foi assintomático ou assintomática, aquele que teve um quadro leve, sintomas leves, temos aqueles que tiveram um quadro moderado, um nível de sintoma mais moderado, mais difícil de lidar, e aqueles que tiveram um quadro severo de infecção por Covid-19. Então, o que significa cada um deles? O assintomático, como o próprio nome diz, é aquele indivíduo que testou positivo, ele foi infectado, mas em questão de sintomas perceptíveis, sem exames clínicos, ele não apresentou nada. Então, ele não apresentou febre, ele não apresentou a tosse, não apresentou a perda de paladar e de olfato, enfim, não apresentou sintoma algum. Então, essa pessoa ela apresentou esse nível de quadro, tá? Essa pessoa é o assintomático. Então, a gente tem aí o quadro mais leve de todos, a situação mais leve de todas dentro da Covid-19. A segunda situação seria a leve. Então, é o indivíduo que apresentou sintoma. Então, uma pessoa que tem uma infecção leve apresentou sintoma. Como foram esses sintomas? Foram leves, ou pelo menos suficientemente leves a ponto de ela não precisar de hospitalização, tá? Então, sintoma leve não são só aqueles que, de fato, pensando numa graduação, numa escala, os sintomas foram leves, né? A sensação da pessoa não foi de tanto cansaço, não teve tanta febre, às vezes perdeu o olfato, mas não perdeu o paladar, enfim. Mas também aqueles que ficaram bastante cansados, ficaram com bastante dor de cabeça, dor no corpo, mas era suportável, não foi necessário ir ao hospital. Então, esse é o quadro leve. O quadro moderado são aqueles que apresentaram sintomas mais intensos e que não foi possível tratar, suportar esses sintomas apenas com tratamento em casa. Então, essas pessoas, elas necessitaram de hospitalização, tá? Então, necessitaram de hospitalização, não necessitaram de ventilação mecânica, não necessitaram de intubação, então não necessitaram de outras ferramentas, outras estratégias um pouco mais invasivas, voltadas para situações um pouco mais graves. Então, o moderado é aquele que teve sintomas, mas que não foi possível suportar, tratar em casa, precisou de uma intervenção médica. E aí os severos, né, o quadro severo, são aqueles formado por aqueles que de fato tiveram um nível de sintomas e de gravidade muito maior. Então, os sintomas eles foram muito mais intensos, muito mais graves, necessitando de muitas vezes ficar em UTI, auxílio para respiração, muitas vezes intubação, ficaram muito tempo no hospital. Então, essas pessoas, esse quadro de infecção é o que é classificado como grau severo. Então, essas
classificações, elas serão as primeiras referências que a gente tem que ter quando a gente vai lidar com um aluno que teve Covid-19. A gente precisa saber qual foi o quadro dele. Por quê? Porque cada quadro determina um risco para a saúde. Então, quanto mais grave é o quadro, quanto mais severo é o quadro, foi a infecção dessa pessoa, mais cuidados e maiores dificuldades a gente vai ter na hora de retomar o exercício, a gente vai ter que ter muito mais cautela para retomar e planejar o exercício dessas pessoas, tá?